Mas, como sou de casa, dispensando a apresentação, sou pastor auxiliar aqui na igreja e a noite de hoje a gente quer reforçar bases. Na noite de hoje nós queremos trazer desafios para como você vai, vamos dizer assim, receber tudo que vai ser apresentado e discutido nas próximas palestras. Então, eu queria começar orando mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para esse nosso momento. Não sou palestrante, por isso me proponho aqui a ter com vocês uma conversa orientada pela palavra de Deus, uma conversa orientada pela nossa teologia reformada. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orarmos nesse instante. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque na Sua infinita bondade o Senhor nos concede esse momento aprazível nas nossas vidas, mesmo depois de um dia de trabalho e tendo ainda trabalho amanhã. Mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos concede esse momento de oásis, onde nós podemos parar e cuidar da nossa fé, da nossa relação com o Senhor, da nossa edificação. Nós pedimos que esse momento seja útil de fato, que esse momento seja abençoador, que o Teu Espírito conduza e fale para a Tua glória mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estamos num congresso de fé e ciência, e nós vamos passar esses dias pensando a respeito de ciência e vendo como ela está relacionada com a fé, eu queria que nós pudéssemos começar esse momento considerando a fé, parando para pensar a respeito das nossas bases teológicas, dos nossos assentimentos, do compromisso do nosso coração com o Senhor e com a teologia que nós professamos. Então, para esse primeiro momento, e de modo introdutório, para que você possa, firmado nisso, e aí, como eu disse, eu não me proponho a trazer descobertas. Como eu falei, eu quero aqui junto com vocês pensar a respeito da base, daquilo que nós carregamos, daquilo que nós temos. E eu quero conversar com vocês a respeito de fé nessa noite. E quando a gente para pensar a respeito de fé, fé é um aspecto ou um tema teológico muito abrangente. Está dentro principalmente da cadeira da soteriologia. E a fé em si é algo que atinge o homem no seu íntimo, no seu mais interior, no seu coração. E quando eu paro para falar de fé, eu preciso delimitar que aspecto da fé eu quero abordar aqui com vocês. Porque quando eu paro para falar de fé, a fé tem um aspecto volitivo. Aquele convencimento no seu coração que atinge a sua vontade e lhe move a fazer coisas, a tomar decisões, a entregar-se ao Senhor. Eu não quero falar do aspecto volitivo da fé aqui com vocês agora de noite, e nem quero falar do aspecto subjetivo da fé. Que aspecto subjetivo da fé é esse? É aquela confiança que cada um de nós carregamos, é aquele assentimento, aquela convicção. A fé tem esse elemento, o elemento do sentimento, a fé que eu sei que Deus está cuidando de mim, a fé que eu sei que Jesus é o meu Salvador, aquela confiança interna. Não, eu não quero falar do aspecto subjetivo da fé com vocês. Para a gente considerar a fé e a gente poder tratar da ciência, fazendo uma integração e percebendo que elas não são inimigas, como nós vamos ver aqui para frente, eu queria conversar com vocês nessa noite a respeito da fé objetiva, o aspecto intelectual da fé. Quando eu falo de fé objetiva, eu estou falando daquilo no que nós acreditamos. Eu estou falando do conjunto de doutrinas que nós professamos. Eu estou falando da nossa confissão de fé, vamos dizer assim. Eu estou falando da revelação de Deus. E eu queria que nós pudéssemos aqui nessa noite, iniciando esse momento, nós pudéssemos refletir, pensar a respeito de como nós consideramos a palavra de Deus. E aí, como o Felipe já fez uma pesquisa, eu não sei se o público aqui é um público, todo mundo, vamos dizer assim, professa uma fé reformada, ou todo mundo é cristão, está todo mundo abraçando fé e ciência, está todo mundo abraçado somente com a fé, e eu vou testar aqui hoje se de fato esses protestantes ou esses crentes têm algum argumento que me convença a achar que fé pode andar junto com ciência. Então, eu queria que nós pudéssemos aqui estar atentos. Eu quero considerar junto com vocês o aspecto intelectual da fé, direcionado especificamente para a revelação de Deus. Eu quero tratar a fé nos termos de Judas, versículo 3. E aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, Judas escreve uma carta, vamos dizer assim,
poderosa, intrigante, porque a gente vai ler a carta de Judas, e o nome de Judas sempre me remete ao traidor de Jesus. E a gente às vezes nem para considerar que o nome era muito popular no Novo Testamento, naquela cultura. Era um nome com significado bonito, e por isso havia muitos Judas. Você vai folhear o Novo Testamento, você vai ver, Judas, o pai de Tiago, Judas, irmão de Jesus, Judas, um dos apóstolos, tem vários Judas, pelo menos 8 Judas nós encontramos no Novo Testamento. E Judas escreveu uma carta que por muito tempo ela foi olhada meio assim com desconfiança. Judas desperta a ciência da interpretação. Judas nos faz olhar para ele com bastante cuidado, porque Judas cita autores heterodoxos. Judas ele faz considerações a respeito de que pessoas que não tinham compromisso, ou livros não canônicos são citados em Judas. Então, Judas desperta esse aspecto. E ele está escrevendo uma carta que vai perceber aí que é uma exortação. Ele escreve uma carta num contexto onde o cristianismo ou a fé estava sob ataque da política, vamos dizer assim, do império, estava sob ataque dos demais grupos religiosos do seu tempo. E Judas está escrevendo uma carta num período em que os apóstolos já haviam escrito, muitos deles já haviam escrito. Se você prestar atenção, e não sei se você já fez essa comparação, 2 Pedro tem um capítulo muito parecido com todo o conteúdo da carta de Judas, a ponto de despertar a ciência da hermenêutica para discutir a respeito da veracidade, da validade, se é uma cópia ou não. Mas é tão interessante perceber, e eu aconselho você a fazer isso, olhar os tempos verbais, comparar e perceber que Judas fala de Pedro fala de todos esses temas num aspecto futuro, e Judas fala de todos esses temas num aspecto realizado, o que nos leva a situar o escrito de Judas muito próximo do escrito de Pedro, e perceber que eles estão tratando de uma apostasia, um iminente e o outro, uma apostasia que está acontecendo na igreja. E eu acho muito legal essa linguagem de Judas, que eu vou ler o texto agora, quando ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos a respeito ou acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa porção fale ao nosso coração nessa noite. Mas a gente olha para um versículo apenas, um versículo que compõe uma carta pequenininha de 25 versículos, apenas maior que 3 João, vamos dizer, o segundo menor livro do Novo Testamento, mas que nos primeiros séculos foi abordada, foi estudada, foi explorada por muitos autores. Clemente de Roma, em 150 depois de Cristo, estudou Judas e reconhecia Judas, ou a carta de Judas, como um livro autêntico, canônico, carregando verdades bíblicas. Nós vamos olhar o cânon muratoriano, que era uma lista de livros que reconhecia como livros verdadeiros, no ano 200 depois de Cristo, atestando a veracidade, a inspiração ou a concordância do ensino que carregava a epístola de Judas. Então, os primeiros teólogos, os pais da igreja, eles reconheciam o escrito completo de Judas como inspirado e canônico. E Judas está escrevendo uma carta que eu acho muito interessante, quando ele direciona a sua fala. E aí você está com a sua Bíblia aberta. No versículo 1, Judas, ele dirige o seu escrito a um público, vamos dizer assim, bem específico, mas indeterminado. Ele escreve a sua carta aos chamados, amados e guardados. Eu gosto dessas 3 palavrinhas, porque elas vão despertar no público leitor de Judas o que Judas de fato quer provocar. Que eles possam sim ser provocados para uma batalha pela fé, mas que eles possam batalhar seguros. E essas 3 palavras denotam toda essa segurança. Todo aquele exército que está sendo arregimentado por Judas, chamados, exortados a batalhar pela fé, é um exército que foi vocacionado por Deus, que foi eleito por Deus. E eu gosto da palavra, guardados em Jesus Cristo. Então, no versículo 1, Judas identifica para quem ele está escrevendo. E a gente descobre assim que a carta de Judas é uma espécie de carta circular, que ela é diferente da carta aos Gálatas ou aos Efésios, por isso ela é classificada na lista do cânon como uma epístola universal ou uma epístola católica para todos os cristãos, para todos que foram chamados, amados e guardados.
o público de Judas é chamado à segurança quando a gente lê o versículo 24. E ele lembra, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. A gente percebe que Judas está desafiando a igreja a batalhar pela fé, a considerar atentamente essa fé, e essa consideração era para ser em temor, não era para ser com medo do que pudesse acontecer, mas ele chama a igreja a viver, a defender, a batalhar pela fé, tranquilos, seguros, porque existe alguém que garante a segurança da igreja, existe alguém que garante a perseverança da igreja, existe alguém que vela pela igreja. E é nesse contexto, é nesse parêntese de segurança, versículo 1 e versículo 24, que ele traz para a gente, no versículo 3, a proposta de sua carta, que é o texto que nós lemos. E a gente percebe que parecia que Judas estava interessado em falar sobre outro tema, outro assunto, quando eles, olhe, quando eu pensava em escrever para vocês, quando eu estava empregando todos os meus esforços para escrever para vocês, a respeito da nossa comum salvação, talvez Judas quisesse falar algo a respeito da salvação ou da bênção da salvação que cada crente herda em Cristo. Talvez ele pudesse ou quisesse falar a respeito da comunhão dos santos. Não sabemos, mas ele dá essa indicação. Havia um outro tema que eu pensava em escrever para vocês. Mas só que surgiu algo mais urgente, mais importante, e eu não posso deixar para depois. Eu me vi obrigado, eu preciso convocar vocês para uma batalha. Tem muitas coisas interessantes na carta de Judas. Essa linguagem marcial, ela é muito marcante na carta de Judas, uma convocação para um exército. Mas o que eu acho mais marcante em Judas são os seus argumentos organizados em tríades. Se você for ler com atenção, todos os argumentos de Judas é bem presbiteriano, viu? Primeiro, segundo e terceiro. Chamados, amados e guardados, graça, amor e misericórdia. Versículo 4, ele vai caracterizar os infiltrados ou os hereges com 3 adjetivos. Ele vai ilustrar a punição dos hereges no versículo 5 a 16, falando de 3 exemplos do Antigo Testamento. Ele vai desafiar a igreja a batalhar como, e ele vai dizer nos versículos de 20 a 20, na verdade de 17 a 20, chamando a igreja para lembrar-se do que os apóstolos disseram, para edificar a fé deles, e para manter-se no amor. Todo o tempo dividido em 3. Então eu acho isso muito interessante em Judas. Mas o que é mais forte em Judas, especificamente nesse propósito, nesse versículo 3, é quando ele se sente obrigado a exortar a igreja a lutar pela fé. E aí eu paro para pensar no termo fé usado por Judas. Como eu falei para vocês, a palavra fé, ela carrega em si elementos. Ela carrega um elemento de vontade, de volição. Ela carrega um elemento de sentimento. E ela carrega esse elemento que Jesus está falando para a gente. De uma fé objeto. De uma fé no que eu creio. E se você prestar atenção, Judas, quando usa a palavra fé, ele está se referindo a algo que foi dado, algo que foi revelado à igreja, algo que foi entregue à igreja. E ele está falando da revelação de Deus. Ele está falando de todas as verdades que foram apresentadas e que agora estava sob ataque. Porque o versículo 4, se você ler, ele vai justificar para você. Ele vai dizer que vocês precisam batalhar pela fé, porque certos indivíduos se introduziram no meio de vocês de modo sorrateiro, de modo enganoso. E eles estão sob sentença promulgada de condenação. Eles se infiltraram no meio de vocês para não serem notados. São pessoas ímpias, são pessoas libertinas e são pessoas que negam o nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. Era por essa razão, porque haviam pessoas negando a verdade revelada de Deus, a graça de Deus. A verdade revelada em Cristo estava sendo negada. E Judas convoca a igreja a batalhar pela verdade que foi entregue nas mãos da igreja. E é tão interessante que Judas apela à igreja no versículo número 17, quando ele desafia os amados a lembrar-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não quer chamar a atenção para si, Judas não quer ter muitos seguidores, nem ser o salvador da pátria. Ele de fato está encorajando a igreja. Nós não podemos nos conformar com este tempo. Nós precisamos sustentar o pêndulo, o pendão da verdade, a bandeira da palavra de Deus.
E o que eu gosto mais de olhar para o versículo 3 ainda, e a gente vai sair do versículo 3, é que essa fala dessa fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ela fala muito para a gente a respeito dessa fé objetiva. Ela fala muito para a gente a respeito dessa fé revelada, dessa escritura sagrada, dessa doutrina que nós carregamos na mão. De uma doutrina que, pelo que Judas está falando para a gente, ela não pode ser acrescida e nem diminuída. Uma fé que foi entregue de uma vez por todas. Uma fé que está completa. A fala de Judas me faz pensar a respeito de uma fé que é suficiente, e fé, entenda, escritura, revelação. Ela me faz pensar na palavra de Deus. E é justamente sobre a palavra de Deus que Jesus está chamando a igreja para batalhar. A palavra revelada, que carrega em si os seus atributos, que carrega em si os atributos do próprio Deus que a revelou. Porque é isso que nós olhamos para a Bíblia, e nós precisamos, ao considerá-la, porque a gente tem vivido, quando diz respeito à ciência, a gente tem vivido essa confusão, e a gente faz descobertas científicas, a gente faz experimentos científicos, e a gente quer mudar a leitura da Bíblia por causa das experiências, por causa das supostas descobertas, e a gente acha que a Bíblia é um livro que pode ser mudado, atualizado, desconstruído, modificado. Só que a Escritura, ou a revelação de Deus, carrega os atributos do próprio ser que a revelou. E quando nós paramos para estudar Deus, nós não temos como estudar Deus. Nós estudamos a fé, a revelação de Deus. E é isso que se ocupa a teologia. A teologia estuda a revelação do ser de Deus. E aí, às vezes, por causa de muitas dúvidas que são suscitadas, e nem todas elas dizem respeito ao propósito pelo qual o Senhor se revelou, nós queremos acrescentar à Bíblia, nós queremos supor o que a Bíblia não supôs, a gente queremos resolver coisas que a Bíblia não se propõe a resolver. E tem muitas questões dessa natureza, quando vai perguntar dentro do aspecto científico. Então, eu queria parar um pouquinho, olhando para esse desafio que Judas faz, e considerar algumas características da fé, da revelação de Deus, especificamente essas que estão aí projetadas. Quando fala que a Escritura ou a fé é clara, o que nós queremos dizer com isso? Quando fala que a Escritura é suficiente, o que nós queremos dizer com suficiência da Escritura? A Escritura é necessária. Necessária para quê ou por quê? Ela é infalível. Ela é a autoridade final. Então, talvez você já saiba desses conceitos. Mas quando você entra na academia ou no ambiente universitário, essas coisas não podem ser deixadas de lado. Nós não podemos conjugar a nossa fé com a nossa ciência. Nós precisamos integrar esse negócio. E eu prestei atenção nessas duas palavras que eu bati ontem conversando com os professores. Nós não podemos conjugar o que nós acreditamos com o que nós recebemos na nossa formação e colocar uma coisa do lado da outra dizendo, somos cristãos. Não é assim que um cristão vive ou pensa. A nossa fé não está conjugada. A nossa fé deve estar integrada. E nós precisamos ler a partir do nosso compromisso. Ler a partir da nossa fé. Produzir a partir da nossa fé. E vocês vão descobrir com aqueles doutores que ser cristão não lhe isenta de pesquisa, não lhe isenta de estudo, não lhe isenta de descoberta, não lhe anula no ambiente acadêmico. Então vamos reforçar esses conceitos para a gente também não alongar muito a conversa, viu? Então, em primeiro lugar, eu queria pensar nessa ideia da infalibilidade da palavra de Deus. O que eu quero dizer quando eu digo que a Escritura é infalível? Não sei se você vai conseguir ler essas letrinhas, mas quando eu digo que a Escritura é infalível, eu estou dizendo que a palavra de Deus é absolutamente confiável. Eu estou dizendo que a palavra de Deus não falha em suas promessas, as promessas de Deus, ou a verdade revelada, ela é condizente com a realidade. Ela é uma leitura perfeita. E ela é uma afirmação perfeita do que é dito. E por que a gente pode dizer isso? Porque ela é baseada na compreensão de que ela é a perfeição do caráter de Deus já revelado nela. Então, se eu creio num Deus imutável, se eu creio num Deus perfeito em todas as suas qualidades, se eu creio num Deus sábio ou onisciente, a Escritura é a revelação deste Deus.
E é por isso que a Escritura carrega essa característica de infalível, porque ela carrega em si o caráter do próprio Deus. Então, quando eu olho para as promessas de Deus e para as afirmações que a Escritura faz, eu tenho que lembrar que ela carrega em si esse caráter, ou essa característica, ou este atributo, porque o próprio Deus se revela na Escritura. Mas aí, quando eu penso ainda a respeito disso, eu não posso pegar aqui a minha Nova Almeida e folheá-la para lá e para cá e coisas do tipo. Quando eu penso a respeito da Escritura e de suas características, eu não estou falando das traduções, eu não estou falando dos trabalhos que os homens fizeram, das interpretações que os homens fazem em cima da Escritura. Lembre-se, eu estou falando da revelação de Deus. Traduções, às vezes, falham. E você vê isso em sermões. Os pastores, os teólogos argumentando, essa palavra pode dizer isso aqui também. Se você conhece outro idioma, tu sabe que uma tradução nunca comunica com perfeição o sentido do que alguém quis dizer quando falou originalmente. Então, quando eu falo a respeito do aspecto infalibilidade, eu tenho que associar isso aos documentos originais. Tu já parou para pesquisar sobre isso? E ver como nós podemos descansar, ou estar seguros sobre a Bíblia? A quantidade de testemunhos, de documentos que testemunham as nossas traduções. Então, vale a pena pensar a respeito disso, e pensar a respeito dessa característica da Escritura, porque como a infalível palavra de Deus, aí eu posso sim dizer, se ela revela e carrega em si o caráter de Deus, ela igualmente é o Senhor, ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é confiável, ela é suficiente, assim como Deus é. Então, eu começo pensando nessa característica. A Escritura carrega em si o caráter daquela pessoa que a revelou. E por causa disso, assim como eu creio num Deus que não pode falhar, a palavra do próprio Deus também não falha. E é por isso que nós temos testemunhos. Aí não precisa de versículos, prova. Mas pode passar o que passar. A palavra do Senhor não passa. E o que ele está querendo dizer? Tudo o que o Senhor fala, Ele cumpre. Ele não é como um homem que muda de ideia. Ele não conhece por partes, como os homens. Ele conhece o todo, porque Ele é. E assim como Ele é, a palavra dEle é. Então, aguarda aí para você pensar. Diante da sua ciência, diante da sua área de pesquisa, ou do seu objetivo de vida na área acadêmica, quando você considerar suas descobertas, olhe se a sua interpretação dessas descobertas, ela está condizente, ela está orientada, ela se sustenta nas bases da palavra infalível de Deus. Mas não somente ela é infalível, mas a palavra de Deus é clara. Como assim, clara? Porque às vezes eu leio e só bocejo, não entendo nada. E tem palavras e expressões que não comunicam. O que a clareza da Escritura fala a respeito dela mesma? E aí, quando eu penso a respeito da clareza da Escritura, que também é conhecida como a doutrina da perspicuidade da palavra de Deus, você pode encontrar isso nos livros de teologia sistemática, às vezes chamado não como a clareza da Escritura, mas a perspicuidade. Como ela está ali de forma arranjada e perfeita e objetivamente organizada. O que eu quero dizer? É que Deus fala com o homem de um modo compreensivo. E é tão interessante. A gente tem a Bíblia em português, mas ela não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, majoritariamente grego, hebraico, algumas partes em aramaico. E vamos encontrar que Deus sempre fala em linguagem compreensível. Nunca um anjo chegou falando na língua dos anjos, como algumas pessoas acreditam que existe um idioma angelical e que as pessoas não compreenderam. Pode ter sido por sonho, pode ter sido através de visão, pode ter sido por uma manifestação de Deus, do anjo do Senhor ou de anjos, toda vez que o Senhor falou. A quem Deus falou, a pessoa compreendeu. Deus fala de um modo inteligível, de um modo que a pessoa que está recebendo a revelação a compreende. E a clareza da Escritura diz respeito a esse aspecto. Seus ensinamentos podem ser compreendidos pelos crentes. E não só pelos crentes doutos, só não pelos crentes que foram para o seminário, que conhecem as línguas originais. Não. Deus fala às pessoas
de modo geral, as pessoas comuns, que leem a sua palavra, que buscam a sua palavra, que leem, não como leem um livro de romance, não como leem uma literatura qualquer, mas como leem a palavra de Deus, em temor ao Senhor, sob a luz do seu Espírito. Então nós precisamos entender que, para compreender a palavra, ela não é discernida apenas intelectualmente, mas ela é uma palavra, assim como Deus, espiritual. E eu gosto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando ele testemunha a respeito da palavra de Deus, que ela é eficiente, e que ela penetra, e que ela vai ao que é indivisível, e ela fala ao coração. E é a isso que se refere a clareza da Escritura. Se você tem dificuldade com predestinação e bota a culpa na Bíblia, a culpa não é da Bíblia. Eu tenho dificuldade com aspecto tal, com texto tal. Não, a ideia não é que você vai compreender e ter acesso a tudo. Nós nunca conheceremos tudo a respeito de Deus, até porque a Bíblia não fala tudo a respeito de Deus, nem fala tudo a respeito de Cristo. A gente estudou agora na escola dominical aqui na primeira igreja. Onde é que Jesus passou a infância dele? A gente não tem informação. A Bíblia não nos diz tudo a respeito de Jesus, mas claramente ela nos fala o que é, a gente vai ver, necessário e suficiente. E fala o que é necessário e suficiente, de modo que nós podemos compreender. Para quê? Para sabermos quem Ele é, para termos ciência de quem nós somos, como Ele quer que a gente o adore, como Ele quer que nós vivamos. E isso é claro nas Escrituras. Então, ela é infalível, ela é clara nestes termos, e aí tire de seu coração, não tem texto difícil não? Tem muitos textos difíceis. E Jadson dizer que tem texto difícil, rapaz, tem muito. Imagina quando o pastor Augusto diz, tem texto difícil. É porque tem muitos textos difíceis de ser interpretados, de ser compreendidos, mas isso não fala contra a doutrina da clareza das Escrituras, ou da perspicuidade da Escritura Sagrada. O que mais? E aí vem outro ponto. A gente está diante de uma fé que eu preciso lutar por ela, olha a língua, porque ela é necessária. E aí você pode pensar, para que eu preciso da Bíblia? Sabe por que às vezes a gente faz essa pergunta? Por causa de toda essa, vamos dizer assim, vou usar a expressão, né? Por toda essa religião vigente nos nossos dias, por toda essa cosmovisão vigente, por esse espírito da época. Já não está falando de quê? É dessa formação que a gente recebe na escola, na faculdade, que faz a gente interpretar a realidade como um sistema de causas fechadas, onde tudo funciona no modo horizontal, onde tudo diz respeito às relações sociais, onde as necessidades do homem se resumem a necessidades materiais, e o ser humano não é contemplado na sua totalidade, e o homem não é visto com necessidades espirituais. E a partir dessa leitura, a gente faz esse questionamento: para que eu preciso da Bíblia? Porque a nossa visão a respeito da realidade do homem, ela está tipo cauterizada ou reduzida. E aí quando eu olho para o conhecimento de Deus ou para a Escritura, eu percebo que o ser humano não é apenas um ser biológico. Além de um ser biológico, ele é um ser social. Além de um ser social, ele é um ser moral, ético, espiritual. E a visão vai sendo expandida. E como é que eu compreendo essas coisas? E aí eu descubro que a Escritura é necessária. Ela é necessária para que eu possa conhecer e atender aos meus anseios espirituais, para que eu possa conhecer o Evangelho de Cristo. O homem só será salvo mediante o Evangelho de Cristo. E o homem só vai conhecer o Evangelho por meio da Escritura. Sem Escritura não tem o conhecimento da boa notícia, não tem o conhecimento de Cristo, dos fatos a respeito de Cristo, por mais que eles estejam socialmente ou culturalmente estabelecidos na nossa cultura, no nosso país. Mas nem todo conhecimento cultural a respeito de Cristo ele é biblicamente fiel ou condizente com a Escritura. Eu preciso da Escritura. Acho que é João 7:21, quando ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Nós precisamos da Escritura para conhecer Cristo. Nós precisamos da Escritura Sagrada para saber quem é Deus. E para termos um conhecimento seguro e abrangente a respeito de nós mesmos. A gente precisa da Escritura para conservar a vida espiritual. Sem a Escritura não tem como perseverar. A Escritura é alimento para a nossa alma. A Escritura é o trilho da condução. E sem a Escritura, não tem como manter a fé. É o próprio Deus quem diz isso para a gente, é a palavra dele que dá vida. E aí eu gosto do Salmo 119,
Faz um exercício depois, leia aqueles 176 versículos que lhe assustam quando chega nele na leitura anual. Leia com calma e paciência, anotando os benefícios da palavra de Deus, para você ver como você precisa da palavra de Deus. O versículo 98 diz que ela me faz mais sábio do que os meus mestres. O outro vai dizer que ela ilumina o meu caminho, que é o mais famoso. O outro vai dizer que ela me dá discernimento. O outro vai dizer que ela me renova o ânimo, me dá vigor. Nós precisamos da Escritura Sagrada. Nós precisamos da Escritura Sagrada também para conhecer a vontade de Deus. E é certo que aqui a gente precisa parar e ponderar, porque Deus tem uma vontade planejada para cada ser humano. E essa, não digo que esteja revelada diretamente na Escritura, mas Deus tem uma vontade geral para o seu povo. E o povo nunca vai descobrir como agradar a Deus sem a Escritura Sagrada. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E é tão interessante a gente prestar atenção nisso, porque a gente percebe que o mandamento revelado tem um lugar especial na vida da gente. O próprio mandamento, a própria lei tem um lugar especial na vida da gente. Vai perceber que eu preciso da Escritura para fazer o que agrada a Deus. E somente na Escritura que a gente vai dizer, sejam santos, amem uns aos outros. É a Escritura que vai dizer para a gente que a gente precisa renunciar à nossa própria vontade, que a nossa vontade é contra nós mesmos. É somente a Escritura que vai mandar eu viver o meu casamento para a glória de Deus e ser um marido que cuida bem da esposa e não provocando nela tristeza ou amargura. É somente a Escritura que vai mandar eu ser um pai que ama o meu filho de um modo efetivo e completo. É somente a Escritura que vai dizer para eu ser um servo que realiza o seu ministério, que faz o seu serviço como para o Senhor e não para os homens. É a Escritura que lembra aos senhores ou aos patrões que eles devem ser mansos e cordatos com os seus funcionários, porque eles têm Senhor no céu. Então percebe que nós precisamos da Escritura para ver uma vida cristã completa, real, abundante. Então, para que eu possa conhecer a vontade de Deus, eu preciso da Escritura. Mas é uma coisa interessante, eu não preciso da Escritura para saber que Deus existe. E aí é muito bom quando eu olho para Romanos capítulo 1, quando Paulo diz que os atributos de Deus são perceptíveis na natureza. E a própria criação é suficiente para a gente saber que Deus existe. Mas a criação não é suficiente para eu saber como Deus salva. E aí quando os doutores forem falar, eu lembro muito das falas do professor Marcos Eberlin, quando ele vai falar, eu não sei se ele vai falar aqui sobre isso, né? As assinaturas de Deus na criação. Dizendo assim, estou aqui. E não vai perceber, a criação já testemunha, a Bíblia não é necessária, eu não preciso dela para eu saber que Deus existe. Mas é para que eu possa conhecer a vontade de Deus. A Escritura está revelada. E Judas está dizendo, batalhem pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? Uma fé infalível, uma fé clara, uma fé necessária, uma fé suficiente. E a que diz respeito a suficiência das Escrituras? E a gente quer que ela seja suficiente para discutir o cosmos, suficiente para responder todas as minhas questões em biomedicina, suficiente para me dizer tudo o que eu preciso saber sobre geografia. Aí eu pergunto, Deus revelou a Bíblia para responder todas as suas perguntas? Eu tenho que voltar para o propósito. Para que a Escritura foi revelada? Ela é suficiente para o propósito dela. Isso quer dizer que a Bíblia não traga verdades científicas? Vocês vão saber disso depois também. Tem muitas afirmações científicas na Escritura, mas ela não é o livro de ciências. Mas para que a Bíblia é suficiente? Quando eu penso a respeito da suficiência da Escritura, eu estou pensando a respeito e dizendo que tudo o que a Bíblia, ou tudo nós precisamos para equipar a minha vida de fé e de serviço, eu encontro na Escritura. Você não precisa de nada além da Escritura para ter um relacionamento com Deus. Todas as verdades necessárias para nutrir uma vida de fé, você tem na Escritura. Tudo o que você precisa para uma vida de serviço, e quando eu falo de serviço, eu não estou falando de serviço do culto, ou serviço da igreja. Eu estou falando de um modo amplo, da vida. Eu encontro na Escritura. Para eu servir na minha vocação, para eu servir na minha família, para eu servir como cidadão, para eu servir como acadêmico, tudo isso,
A Escritura tem orientação suficiente para orientar o coração, o intelecto, a pesquisa, a vida. Então, a Bíblia é suficiente. E ela é suficiente como base para conhecimento de Deus. Ela não é necessária para que eu saiba que Deus existe, mas para que eu possa conhecer Deus e crescer nesse conhecimento, para formar o meu entendimento a respeito de Deus. A Bíblia é suficiente. E aí você pode ter muitas perguntas, que podem surgir muitos questionamentos, mas o conhecimento a respeito de Deus que tem na Escritura é suficiente. E Deuteronômio 29 não é versículo de fuga, mas é um versículo também para a gente cuidar do nosso coração. Porque eu gosto quando o catecismo de Westminster vai dizer para a gente ter cuidado com aqueles questionamentos curiosos e pecaminosos. Eu não lembro qual é a pergunta, se alguém lembrar e quiser dizer, pode dizer, mas que é 4. Não sei se estou certo. Mas para a gente ter cuidado com essa curiosidade pecaminosa. Porque o que de Deus nós podemos saber, a Escritura já revelou para a gente. Existem coisas que são encobertas e pertencem somente ao Senhor. Mas existem coisas que foram reveladas. E essas pertencem aos homens. Então, a Escritura é suficiente para que eu possa conhecer um Deus gracioso, glorioso, poderoso, extravagante, amável, salvador, justo. É a Escritura que me diz a respeito disso. E você, já sabia disso. Você já sabia disso, mas você não saberia se a Escritura não fosse revelada, se a palavra de Deus não fosse nos dada. Ela é suficiente. E aí eu preciso olhar para essa suficiência e entender que é a voz de Deus. A voz de Deus é tudo o que precisamos ouvir. E as Escrituras são a sua voz, completa e absolutamente suficiente. Onde eu posso seguramente ouvir a voz de Deus? No sonho? Naquela experiência? Senhor, eu vou hoje para a igreja, mas levanta um vaso para falar a mim, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. E a gente espera que alguém se levante do lugar, no fogo, no poder, e venha na nossa direção, e diga o que aconteceu e o que o Senhor espera de mim. É assim que muita gente tem esperado ouvir o Senhor. E tendo a Bíblia na mão, exposta com fidelidade nos púlpitos, e elas não têm paciência na pregação, elas querem que acabe logo, cantem mais louvores. E a gente não valoriza a voz de Deus. E Deus está falando. E a palavra de Deus fala, porque ela é suficiente para orientar a vida dos crentes, para orientar a vida do povo de Deus. Então, vai juntando isso como teu lastro. Em que está baseado ou sustentada a minha vida? Na fé. Quando eu estou falando de fé, eu não estou falando de um assentimento somente. Eu não estou falando de algo que me move somente. Eu estou falando de um conjunto de verdades que me foi dada. E essa verdade que me foi dada está na Bíblia. É a Bíblia. E aí não contém na Bíblia. Não são partes da Bíblia. É toda a Bíblia. É a revelação de Deus. Cada palavra da Bíblia é a palavra de Deus. E por isso também eu preciso lembrar, ela é a autoridade final. E aqui é a base daquela fala, sola Scriptura. Quando eu estou dizendo sola Scriptura, eu não estou dizendo que só ela que me ensina. Eu não estou dizendo só ela que tem a autoridade. Eu estou dizendo que quem dá a palavra final é a Bíblia. É que pastores ensinam, mas se eles não ensinam o que a Bíblia ensina, não tem valor algum. A tradição carrega em si ensino, preservação de ensino, mas nos momentos que a tradição não irradia a palavra de Deus, a tradição não tem valor para a gente. Revelação, se não está sob a Escritura, ou conforme a Escritura, não tem valor. Debate entre teólogos, quem tem a razão? A Escritura. E assim nós olhamos para essa fé. É uma fé autoritativa, ela é padrão, é a autoridade final. E quando eu penso nessa autoridade final, eu estou dizendo que todas as palavras nas Escrituras são a palavra de Deus e por isso tem suprema autoridade. E não são só aquelas passagens grifadas de vermelho em algumas traduções ou edições da Bíblia. Porque hoje em dia tem muitos grupos ditos cristãos ou protestantes que escolhem qual parte da Bíblia é a palavra de Deus. E o que me preocupa é, qual o critério
que você adotou para dizer que 1 Samuel 18 não é a palavra de Deus e João 4 é a palavra de Deus? Qual foi o critério? E por que eu posso dizer que Lamentações 3 não é a palavra de Deus, mas eu posso dizer que o Salmo 2 é a palavra de Deus? Como posso escolher partes? Qual o critério de orientação? Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, 27 livros no Novo Testamento, 39 no Antigo, é a palavra de Deus. E aí eu estou falando de algo que, se você é presbiteriano, tu vai lá na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, e tu vai ouvir ou ler tudo isso que eu estou te dizendo, porque a nossa fé está expressa ali, né, sistematizada na nossa Confissão de Fé. E o capítulo 1 fala das Escrituras Sagradas. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e mais, está lá no capítulo 1 da nossa Confissão de Fé, para lembrar para a gente que essa autoridade final é porque ela carrega a autoridade do próprio Deus, e que também, quando eu desconsidero a Bíblia, eu estou desconsiderando a Deus. É tão interessante, acho que 1 João capítulo 5, versículo 12, quando nós dizemos que Jesus não é Salvador, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E é tão interessante quando ele viola, quando vai ao contrário do que a palavra de Deus diz, nós estamos indo na contramão do que Deus é. E aí, quando não creio na Bíblia, ou não obedeço à Bíblia, eu não estou crendo em Deus e nem estou obedecendo a Deus. Porque a palavra de Deus é a autoridade final. E quando eu penso nisso, eu olho para a Bíblia como um livro normativo. Quando eu olho para a Bíblia como autoridade final, eu digo aquela frase que nós gostamos de dizer como reformados ou presbiterianos: a Escritura é a nossa regra de fé e de vida. E como é que tu quer fazer ciência com postulados dos ateus? Como é que tu recebe filosofia da educação na faculdade de alguém que não considera a realidade a partir da revelação ou da criação ou de uma concepção bíblica a respeito do homem? Como é que você abraça uma ciência cheia de postulados que falam ao contrário do que você professa crer? Por isso que eu queria que a gente tivesse essa conversa antes da gente entrar no barco da ciência, para a gente reforçar o que vocês já sabem, para a gente saber como tem implicações e como é desafiador considerar a fé. A gente às vezes é muito reducionista quando pensa a respeito do nosso compromisso com Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito da nossa fé. Então, eu queria aqui, para terminar, que eu já estou vendo que a hora já está adiantada, trazer alguns desafios para vocês, para esse congresso e para a vida, para esse simpósio. O primeiro desafio que eu quero trazer para você, não sei se você é reformado, se você é crente ou não, mas uma coisa eu quero trazer para você: respeita a palavra de Deus. Respeita a Escritura como palavra de Deus. Não é porções da Escritura. É olhar para esse livro, não é para idolatrar a Bíblia, porque tem gente, eu vou botar ela em cima na estante, porque tem uma música que dizia, ela está na estante lá em cima, é a coroa dos livros. Não, eu vou colocar aqui as fotos dos meus... Não é isso, não é isso que é para respeitar a Bíblia. Nem assim devemos tratá-la. Eita, caiu, Senhor, me perdoe. Não. É de saber que, através deste livro, a verdade contida neste livro, os princípios orientados neste livro, eles me reportam, eles me orientam num relacionamento, numa vida. Então, respeita a palavra de Deus. Não é a ideia de não poder carregá-la, guardá-la, manuseá-la, até porque a reforma de esse livre acesso, ou esse livre exame. Então, primeiro que eu queria trazer como desafio, respeita ela nas tuas considerações filosóficas, respeita ela nas tuas considerações científicas, respeita ela na vida como filho, como pai, respeita a palavra de Deus como crente. E segunda coisa, além de respeitar, vamos conhecer mais. Você diz, eita, ainda não li a Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia toda. Já li 8, leia 9. Tu já sabe tudo, já entendeu tudo, já conhece tudo. Sobe aqui, que ainda tem uma luta muito grande pela frente. Conheça mais as Escrituras. Conheça mais o seu conteúdo. E esse conhecimento é aquele conhecimento que nós vimos anteriormente. Em temor, sob oração, na disposição
de julgar se isso é de Deus ou se é dos homens. Como Jesus disse aos fariseus, avalie se o meu ensino é de Deus ou dos homens. Estou nessa disposição de se submeter, de mudar de opinião, de mudar de vida, porque esse é o que a Escritura quer fazer com a gente, é nos moldar. Nos moldar a Cristo, como está lá em Romanos 8, para lembrar que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos conhecer, aí você deve já conhecia isso aí tudo. Eu gosto de uma palavra, refine o seu conhecimento, medite mais a respeito da perspicuidade da Escritura, medite mais a respeito da sua suficiência, como essa suficiência tem lhe atingido, conheça a Escritura Sagrada. Eu trago o terceiro, vai ser só 4, para a gente terminar, serão só 4. Depois de conhecer, adeque. Nós precisamos adequar nossa vida e conduta à palavra de Deus. Ela não é regra de fé e prática? Como é que ela é regra de fé e prática? Tu sabe ela de cor. E se olhar nela, tem alguma coisa que não está casando aqui. Preciso atualizar essa Bíblia. Não, gente. Nós precisamos atualizar a nossa vida. Nós precisamos atualizar a nossa concepção, o nosso entendimento. Adequar a Escritura. É o grande desafio da gente. Não se conformar com este século, mas transformar-se pela renovação da mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O exercício diante da palavra de Deus não é um exercício de dizer, é um livro velho, ninguém usa mais essa linguagem, não, a sociedade já mudou. Não é a sociedade que diz o que a Bíblia significa, não é a cultura que diz o que a Bíblia significa, mas é a própria Bíblia que carrega em si o seu significado e que diz para a gente o que tem que ser. E aí, para a gente terminar, aquela palavrinha. Vamos integrar a Escritura à nossa vocação. Chega de colocar ela ao lado. Vamos começar a pensar a respeito da nossa ciência, a respeito dos nossos estudos, e perceber que existe uma forma de fazer isso onde Deus seja honrado, glorificado. Se esse é o propósito da nossa vida, tudo na nossa vida tem que dar esse propósito de honrar a Deus. E eu preciso, como crente, honrar a Deus como filho, honrar a Deus como pastor, honrar a Deus como cientista, honrar a Deus como acadêmico, honrar a Deus como professor, como avô, né, Felipe? Tem uns avós aqui, né? Honrar a Deus como netos. Não é o foco, não é o propósito da nossa existência. Então, vamos integrar a vida, vamos fazer da Bíblia esse trilho para a gente viver, porque ela carrega em si o caráter de quem a revelou. E aí eu termino só com esse pensamento. É a fala de Judas, no versículo 3. Uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu não preciso acrescentar a Bíblia. Eu não preciso modificar ou ajustar, acrescer, decrescer. Ela é o que Deus é. Perfeito. Ela é o que Deus é, poderosa. Ela é o que Deus é, sábia. É a expressão do próprio Deus. Por isso, somente a Escritura. Então, pensa a respeito disso. Aproveite, eu sei que amanhã você ainda vai trabalhar e você vai vir para cá à noite, se Deus quiser, mas priorize esse tempo. Aproveite a pesquisa de outras pessoas, o desafio de outras pessoas. Quem sabe você possa desenvolver uma nova área de pesquisa e ser o próximo cientista. Fazer palestra no próximo simpósio da Fé e Ciência. E a gente explorar aqui a área da psicologia, a área do direito, a área da biomedicina. E a gente explorar muitas áreas de uma perspectiva cristã, a geografia, a pedagogia. Vamos integrar. É o meu desafio para vocês. Então, essa é a conversa que eu queria ter com vocês. E eu queria terminar fazendo o que nós fizemos no começo. Pedindo graça a Deus. Para que a gente possa considerar a fé. Quando a gente estiver fazendo ciência. Quando a gente estiver vivendo. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça. Sempre lembramos, porque a Tua palavra nos lembra que ela é melhor que a vida. Nos faz desfrutar disso todos os dias, Senhor, e reafirmar isso todos os dias. Ao olhar para a Tua glória, para a Tua grandeza, para a nossa insuficiência e pequenez, possamos lembrar como o Senhor é gracioso. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Por Tua palavra que não nos deixa à mercê de nossa criatividade, não nos deixa à mercê de nossa intelectualidade, nem de nossas capacidades. Obrigado porque a Tua palavra revela, nos traz à luz quem o Senhor é, a Sua vontade
que é tão gloriosa, Senhor, a Tua salvação, que é tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta conversa. Nós pedimos que, de fato, possamos ter o nosso coração encorajado pelo Teu Espírito, desafiado pelo Teu Espírito, a considerarmos a Tua palavra, que possamos reputá-la, Senhor, respeitá-la, que possamos conhecê-la com temor e dedicação, que possamos nos adequar aos Teus padrões e viver de um modo íntegro a Tua palavra. Ainda bem que só o Senhor é quem conhece os corações. Visita, Senhor, a cada um daqueles que se dispuseram a estar aqui hoje e que esse tempo não tenha sido vão, mas que a ação do Senhor nos conduza a um compromisso firme com a Tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.